quando o casal tem muito atrito, tem muita confusão, discute muito por temas que não conseguem entrar em acordo? Isso geralmente tem uma estratégia maligna por trás. O diabo, ele cria confusão e aí ele distorce a situação, cega os dois, não deixa ninguém enxergar nada e aí ele consegue colocar uma divisão entre os dois. E como é que ele faz isso? Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional no Cálice de Integridade. Nós todos os dias temos um encontro aqui, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Nós estamos aqui para fazer um devocional juntos. Se você não puder às 7, o vídeo fica gravado. E você pode separar um momento aí para fazer com Deus esse devocional. E o tema que nós estamos trabalhando essa semana é: quem fala demais acaba pecando. A palavra do Senhor diz que aquele que não tropeça em palavras é perfeito. Então nós sabemos que todos nós em algum momento tropeçamos nas palavras, em algum momento nós falamos demais, em algum momento nós pecamos por falar demais. E dentro desse tema, quem fala demais acaba pecando, eu quero falar com você sobre um comportamento que muitos de nós temos que acaba prejudicando a nossa vida. E para a gente entrar nesse tema, eu quero contar uma história para vocês. Recentemente eu vi na internet a história de um senhor que ele entrou com seus filhos dentro do metrô. Eu não sei se você já ouviu essa história, tá? Mas eu vou contar ela aqui. Eu vou tentar resumir porque eu não sei muitos detalhes, eu não sou de guardar detalhe, mas a gente vai extrair o conceito que a gente quer dessa história. Esse senhor, ele entrou dentro desse metrô com algumas crianças, se não me engano eram 3 crianças, seus filhos, e ele estava com a cabeça baixa, ele encostou na porta do metrô e deixou as crianças brincando. E essas crianças brincando com sorvete na mão, sujou uma pessoa que estava sentada. E nisso que essa criança sujou, as outras pessoas que estavam em volta ficaram nervosas, viram ali aquela bagunça, as crianças correndo para lá e para cá, gritando, e ele olhou aquilo e não fez absolutamente nada. No mesmo instante em que aquilo estava acontecendo, uma outra criança também fez alguma outra coisa que acabou gerando um alvoroço. As pessoas ficaram muito incomodadas com aquele pai que via as crianças fazendo coisas erradas, mas que não fazia nada. A criança estava sujando, bagunçando, pulando dentro do metrô no meio de outras pessoas e ele estava ali, sem fazer absolutamente nada. Então uma pessoa muito incomodada chegou para esse homem e perguntou para ele: você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Você não vai falar nada para eles? E esse homem olhou para essa pessoa e ele respondeu: eu estou tentando criar coragem para falar para eles que a mãe deles acabou de morrer. E nesse momento, todas as pessoas que estavam extremamente incomodadas com o comportamento daquelas crianças, elas ficaram assustadas e mudaram a postura. Por que eu estou compartilhando essa história com vocês? Porque essa história conta o relato de um momento de julgamento, Quem é de nós que se vê um pai parado enquanto os filhos fazem uma bagunça não vai julgar? Quem é a pessoa que vendo uma situação como essa não vai se incomodar, Eu, você, qualquer pessoa fala: mas ele não tá vendo o que os filhos tá fazendo? A criança mal educada, a criança isso, a criança aquilo outro, Mas a partir do momento que nós entendemos por trás da situação, por que ele estava daquele jeito, nós nos comovemos com a situação e não julgamos mais. O tema dessa mensagem de hoje é julgamento. É quando nós julgamos sem saber a realidade. Olha, meu irmão e minha irmã, todos nós, em algum momento de nossas vidas, julgamos. Julgamos porque não sabemos os fatos, julgamos pela aparência, nós julgamos por preconceito.
Ou seja, um conceito que nós não conhecemos, não sabemos o que de fato acontece por trás daquela circunstância e por isso que nós julgamos. E o convite hoje a você que está me ouvindo é que faça uma autorreflexão. Quantas vezes você julgou o seu próximo? Quantas vezes você julgou os erros dos outros? E muitas das vezes essas até mesmo na palavra do Senhor. Olha, o inimigo de nossas almas, ele usa uma estratégia maligna muito forte. E qual que é essa estratégia? Ele nos cega. Ele faz com que a gente não olhe o nosso próprio comportamento para ficar olhando o comportamento do outro. E olhando o comportamento do outro, nós esquecemos de corrigir as nossas falhas e erros. E nós cometemos, além das falhas que já temos, mais um, que é julgar o nosso próximo. O inimigo de nossas almas, ele cria uma estratégia que é como se ele colocasse realmente escamas nos nossos olhos para que a gente caminhe enganado. Ou seja, sabe quando você vai até a igreja e você ouve uma palavra e aí você lembra de uma pessoa, você fala, nossa, fulano tinha que ouvir isso aqui. Sabe o que é isso? É uma seta maligna. É uma estratégia para que você tire o foco da sua postura e comece a pensar no fulano. E aí quando você começa a associar a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo dita a uma outra pessoa, ele te cega. Você já não consegue mais identificar o que Deus está falando com você. E quando você não consegue identificar o que Deus está falando com você, você não recebe a verdade. O que a palavra de Deus diz? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você não tem acesso à verdade, você se coloca nessa postura de julgar. E julgar, meu irmão e minha irmã, é um ato muito ruim, porque nós ferimos as pessoas. O julgamento, ele é um ato de falta de maturidade, ou seja, nós não conseguimos ter a maturidade de compreender que todos estamos inseridos num sistema onde todos podemos ser falhos, todos temos qualidades e todos podemos ser acometidos de qualquer tipo de dificuldade. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que está passando alguma situação e a gente pensa que a gente nunca vai passar por aquilo, a gente julga aquela situação. Sabe, quantas e quantas pessoas julgam pais porque acham que os pais não ensinam direito, julgam casamentos porque muitas vezes não foi casado, quantas pessoas julgam a postura até mesmo do seu irmão, do seu próximo, de colegas de trabalho, de familiares, pessoas que olham a vizinhança e julgam a postura do vizinho, julgam a roupa que a pessoa veste, julga o jeito que a pessoa fala, julga o trabalho que a pessoa faz. Quantas pessoas, ao invés de adotar uma postura de olhar para o próprio comportamento e buscar uma evolução pessoal, uma evolução espiritual, essas pessoas elas estão mais ocupadas em julgar o próximo. Mas eu quero perguntar a você, essas pessoas que eu estou falando aqui, sou eu? É você? Somos nós que temos o hábito de julgar o nosso próximo e olhar muito mais para o outro do que para nós mesmos? Eu sempre conto uma história e eu quero contar para você essa história, você já deve até conhecer, mas eu vou contar porque tem gente que ainda não conhece. É uma historinha simples que eu vi há muito tempo atrás e que eu acho que ela exemplifica muito bem essa situação. Tinha uma mulher, todos os dias de manhã, enquanto o marido dela estava tomando café, ela olhava para a vizinha estendendo o lençol e ela falava para a vizinha, para o marido, olha como está encardido o lençol dessa vizinha. Ela é uma porca, ela não lava direito o lençol e todos os dias, enquanto a vizinha estava estendendo o lençol, ela criticava essa vizinha, julgava o lençol da vizinha, falando que a vizinha estava com o lençol encardido. Pois bem, um belo dia ela se levantou e quando ela olhou para a vizinha estendendo o lençol, ela disse para o marido, você reparou? Pela primeira vez o lençol dela está branquinho. E o marido olhou para ela e disse, não querida, não é o lençol dela que está branquinho. Fui eu que limpei a nossa vidraça. Essa história relata claramente que quando nós estamos mais ocupados em criticar o outro, nós esquecemos de ver as nossas falhas e erros. Nós esquecemos de ver aquilo que nos cerca, que nós precisamos mudar. Muitas das vezes, quando a gente ocupa o nosso tempo em ficar observando os erros dos outros, nós não ocupamos o nosso tempo em investir na nossa evolução. E com isso, nós erramos constantemente com preconceito. Como eu já falei, o que é preconceito? É um conceito antes de conhecer a realidade dos fatos. É quando a gente age e julga pelas aparências. É quando a gente
não tem, né, uma empatia para compreender que cada pessoa está vivendo um processo de maturidade, que cada pessoa está vivendo uma fase, que cada um está num ciclo diferente. As pessoas não são obrigadas a saber o que a gente sabe, nós não somos obrigados a saber o que os outros sabem, mas tudo isso entra muitas das vezes numa estratégia maligna, porque o inimigo de nossas almas, ele quer colocar a gente numa posição de juiz, fazer a gente acreditar que a gente é tão dono da razão e tão certo que nós não precisamos consertar as coisas, mas que nós precisamos mesmo é ficar apontando o erro do próximo. Acontece que quando nós fazemos isso, nós também ferimos as pessoas, nós afastamos as pessoas, nós machucamos as pessoas, além de pecar contra Deus. Qual é o nosso tema aqui? Aqueles que falam demais acabam pecando. Então o convite hoje é que você faça uma avaliação. Você é uma pessoa que julga muito o outro? Sabe uma coisa que acontece muito, e aí eu vou entrar na palavra de Deus? Uma coisa que acontece muito é em casal. Sabe quando o casal tem muito atrito, tem muita confusão, discute muito por temas que não conseguem entrar em acordo? Isso geralmente tem uma estratégia maligna por trás. O diabo, ele cria confusão e aí ele distorce a situação, cega os dois, não deixa ninguém enxergar nada, e aí ele consegue colocar uma divisão entre os dois. E como é que ele faz isso? Quando ele faz o marido olhar só os defeitos da esposa e não reparar na maneira que ele está agindo, e quando ele faz a esposa olhar só os defeitos do marido e não olhar o quanto ela está errada. Então, quando ele cria essa situação, ele cria uma divisão. Ele faz essas duas pessoas ficarem julgando uma a outra, apontando o erro uma da outra e não olhar para si mesmo ao ponto de retroceder, reconhecer os erros, pedir perdão e tomar uma nova postura. Isso acontece de várias maneiras. No relacionamento, com os familiares, na igreja, no trabalho, na vida pessoal, em todos os lugares. Essa é uma estratégia maligna para nos cegar, nos fazer pecar, destruir os nossos relacionamentos e destruir a nossa alegria também, nos deixar emocionalmente feridos e fragilizados. Mas agora eu quero entrar na palavra com você, para que você adote uma nova postura. A gente vai ver o que Deus está falando com a gente, porque muitas das vezes nós vivemos consequências negativas e você fala, nossa, Inara, mas será que eu julgo tanto assim? Peça para Deus te mostrar. Muitas das vezes nós estamos tão acometidos de um vício de julgar o próximo que nós não percebemos que nós temos esse hábito de ficar olhando o outro e esquecendo da nossa própria correção. Bom, vamos lá, eu quero começar aqui com você em Mateus 7, 1 e 2, que diz assim: não julgue para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Eu quero aproveitar essa palavra aqui e contar para vocês mais uma historinha que eu ouvi da Joyce Meyer. Ela estava contando, ela estava dando um testemunho em um dos vídeos dela, que justamente sobre essa postura de julgamento. Ela disse que nos grupos de ensino que ela fazia, um belo dia uma das irmãs faltou porque estava gestante e estava passando muito mal e pediu para avisar que não ia comparecer porque estava com muito enjoo. E aí a Joyce Meyer não falou nada, mas ela disse que pensou, nossa, que frescura, ela não veio para o ensino só por causa de um enjoo. E naquele julgamento que ela fez precipitado, ela fez ali o ensinamento e passou. Pois bem, depois de muitos anos ela ficou grávida do filho dela e ela passou muito mal. Ela disse que durante muito tempo da gestação dela, durante alguns meses, ela passou muito mal na gestação. Ela ficava deitada ao ponto de não conseguir fazer absolutamente nada. E um dia ela perguntou para Deus, ela falou, Senhor, por que eu estou passando por essa situação aqui? Por que eu estou acometida de um abatimento tão grande por causa do enjoo? E naquele instante ali, Deus, ele trouxe à memória dela o momento em que ela julgou a outra irmã porque estava com enjoo e não conseguia ir até o ensino. Olha, aí você fala, nossa, mas Deus, né, ele castigou ela. Não foi um castigo. Aqui está escrito claramente, a palavra do Senhor é viva e ela se cumpre. Na medida que você medir, você será medido. Está escrito claramente, não julgue para que você não seja julgado. Muitas das vezes nós julgamos sem saber que o julgamento é uma semente que lançamos. Quando nós julgamos o nosso próximo, nós estamos semeando isso na nossa vida. E automaticamente nós vamos precisar passar por um processo de amadurecimento para olhar com mais empatia para outras pessoas. Muitas das vezes nós só conseguimos parar de julgar e ser misericordiosos com o próximo quando nós passamos por algumas situações. Muitas das vezes eu venho aqui falar com vocês
E eu não sei se vocês que me acompanham percebem, mas eu oro muito e eu me esforço muito para que Deus ele me instrua a compartilhar esses ensinamentos com muito amor e misericórdia, porque eu fui uma pessoa que errei muito na minha vida, que colhi frutos muito negativos, consequências muito malignas. E por conta dos meus erros e falhas, Deus ele teve muita misericórdia com a minha vida. E por Deus ter muita misericórdia com a minha vida, que hoje eu sinto que ele me chamou para isso, para falar sobre esses temas e esses assuntos com vocês. E por quê? Porque os meus olhos, quando falo desses assuntos, não é de julgamento. Eu não falo para você que está me ouvindo, olha, você é um julgador, você tá aí. Não, não é dessa maneira. Eu falo com você, me colocando no seu lugar, como alguém que muitas das vezes estive cega pelo inimigo, fazendo aquilo que me prejudicava e prejudicava o meu próximo. Então, muitas das vezes, vocês vão me ver falando aqui de comportamento inconsciente. Por quê? Porque isso acontece mesmo. Nós somos levados ao engano, à cegueira espiritual, e nós erramos sem saber que estamos errando. Então, o convite, quando nós recebemos uma palavra como essa, é conhecer a verdade de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Um cálice de integridade é abrir os nossos olhos de fato e agir de maneira íntegra com aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, que hoje nós possamos tomar posse dessa palavra, amadurecendo para não julgar o próximo. Quando você se pegar, mais uma vez, olhando para alguém, sabe, muitas vezes assim, nossa, aquela pessoa, antes de você falar, você pensa, primeira coisa, né? O que será que levou aquela pessoa a estar naquela situação? Né? Deve ter acontecido alguma coisa para a pessoa estar naquela situação. Quantos e quantos jovens hoje são julgados por causa da postura que tem, mas ninguém para pensar que talvez esses sejam jovens com famílias destruídas, que não teve apoio, que não teve instrução, que não teve pai, que não teve mãe, que tiveram que se virar para sobreviver e que hoje estão ali baseados em conceitos errados porque foram guiados pela sociedade errada. Nós precisamos de fato amadurecer em Cristo, para que a gente não fique julgando o nosso próximo, mas que a gente entenda que todo mundo está no mesmo barco. O mestre é só Jesus, o resto precisa de misericórdia. Eu preciso de misericórdia, você precisa de misericórdia. Nós não fomos convidados a sentar na cadeira para julgar, mas somos convidados a ser misericordiosos. Jesus fala isso, bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. E aí eu quero compartilhar com você, no mesmo capítulo mesmo, tá? No 7, o versículo 3 e 4, que diz: porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Isso aqui entra aquele conceito que eu falei para você agora há pouco, que o inimigo ele faz o quê? Ele nos cega justamente para que a gente não veja as nossas falhas e fique olhando a falha do outro. Ele faz isso para que a gente age igual a mulher da história. A gente não veja a nossa vidraça suja, mas só fica observando o lençol da vizinha. Ele faz isso para que muitas das vezes a gente não tenha empatia, mas esfrie o nosso coração e só saiba julgar. A palavra do Senhor diz que quando os nossos olhos são trevas, que grandes trevas serão. Por quê? Porque quando a gente é acometido de uma seta maligna que nos deixa, sabe, como que eu posso dizer, envenenados, a gente não consegue ter amor pelo próximo, a gente não consegue ter compaixão, ou seja, a gente não consegue olhar para alguém que está errando e pensar, poxa, deixa eu ensinar essa pessoa a fazer certo, porque eu acho que ela não foi instruída ainda. Não, a gente olha e pensa o quê? Nossa, olha só como está errando, olha o que está fazendo, olha o jeito que está agindo. A gente prefere criticar, julgar, a gente prefere apedrejar, do que de fato olhar para aquela pessoa e falar, nossa, provavelmente essa pessoa ainda não conhece a maneira certa de agir, ainda não conhece a maneira certa de se portar. O Evangelho de Deus, ele diz, o que ele diz pra gente? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Todos nós erramos e nós precisamos aprender a parar de julgar. O convite hoje é: pare de julgar, pare de criticar, pare de olhar, sabe, para os vizinhos, para os parentes, para os amigos que estão errando. Se você acha que você sabe realmente a maneira certa de fazer, então vá lá, aconselhe essa pessoa, instrua ela, converse com ela, mas se você não tiver tanta afinidade assim, ore pela vida dela, para que Deus ele possa encaminhar outras pessoas para instruir, para que Deus possa ajudar a ensinar, enfim, mas não fique criticando, não fique julgando, porque isso é um pecado que você comete contra você mesmo.
mesmo, contra o próximo, contra Deus. É um peso muito grande a se carregar, porque além de você estar lançando uma coisa negativa, você está aprisionado num comportamento que você mesmo não enxerga que está fazendo, tá? E aí, para finalizar, eu quero compartilhar com você Provérbios 12, 18. Deixa eu abrir aqui para falar. Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Olha isso aqui, gente. Isso aqui eu acho que é a parte mais delicada. Você já parou para pensar o quanto você fere uma pessoa quando critica e quando julga ela? Você já parou para se colocar no lugar daquela pessoa? Quantas vezes, eu vou dar um exemplo do pai lá no metrô, aquele homem já estava machucado e ferido, e se alguém fosse ali, sabe, atacar ele por causa das crianças, o quanto não o machucaria naquela circunstância sem saber o que estava por trás do que estava acontecendo. Quantas vezes nós também fazemos isso? Nós ferimos o nosso próximo com os nossos julgamentos, sem saber de fato o que está por trás daquilo. Quantas das vezes nós julgamos uma menina, sabe? Eu vou dar um exemplo desse, por exemplo, uma menina nova com uma roupa curta, nós julgamos, nossa, olha a roupa daquela menina, olha como ela está se vestindo, ela está sendo vulgar, está se mostrando, e nós não paramos para pensar quantas vezes essa menina é uma menina que muitas das vezes não teve um apoio, uma instrução. Essa menina às vezes não teve um pai, às vezes não pôde entender que ela é muito mais preciosa do que simplesmente expor o próprio corpo. E aí nós buscamos estratégias para ficar julgando, criticando, sabe? De uma maneira que a gente se coloque na posição de correto e infle o nosso ego. Nossa, esse erro eu não cometo, mas fulano comete. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar em Deus uma postura de misericórdia. Ao invés de julgar o nosso próximo, nós devemos pedir perdão para Deus. Deus, me perdoe pelas vezes que eu julguei o meu irmão sem saber de fato o porquê eles estão passando por essa situação. Nós precisamos adotar uma postura para sermos luz e sal da terra, ou seja, aqueles que são chamados por Cristo para ser misericordiosos. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça, não é mesmo? Nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei, nenhum de nós somos capazes de ser santos e perfeitos. Então nós precisamos que Jesus viesse, e ele veio e ele morreu por nós, e hoje nós somos salvos pela graça, pela misericórdia. Então assim nós também devemos ser com o nosso próximo. E aí você fala, tá bom, Inara, mas o que eu tenho que fazer? Olha, começa pedindo perdão. Peça perdão para Deus, peça perdão para o seu próximo, mas ore constantemente, pedindo a Deus que Ele abra os seus olhos para que você não caminhe com uma trave, julgando o próximo e deixando de limpar a sua vidraça, olhando para o próximo como se você fosse superior, porque nós não fomos convidados a nos sentar na cadeira de juízes, mas fomos convidados a ser misericordiosos, porque estamos todos no mesmo barco. E busque olhar mais para si. Eu acho que quando a gente adota essa postura, sabe? Uma coisa que eu sempre fiz muito na minha vida e que eu sinto que sempre deu muito certo é ouvir a palavra de Deus e perguntar para mim mesma: o que Deus está tentando me mostrar? Onde que eu estou errada? Gente, eu já tive alguns exercícios, tá? Só para finalizar a mensagem, que Deus, eu passei, sabe, vi, assim, um culto inteiro, participei, né, de um culto inteiro, ouvi a palavra e não conseguia identificar o que Deus estava falando comigo. E eu ficar, Deus, o que o Senhor está falando que eu não entendi ainda? Deus, o que o Senhor falou? Em nenhum momento eu saía do culto acreditando que Deus não falou comigo ou que Deus estava falando para outra pessoa. Eu sempre saí da igreja acreditando que eu precisava encontrar aonde eu estava cega. E na maioria das vezes, orando e pedindo a Deus, sabe aquela palavra, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes? Pois é, eu pedindo a Deus, abre os meus olhos, me mostra o que eu não estou vendo. Deus me mostrava, Ele tirava as vendas que o inimigo tentou colocar, porque o inimigo ele faz isso, ele coloca vendas nos nossos olhos para que a gente continue pecando, para que assim a gente caminhe a ladeira abaixo, um abismo chamando o outro e a gente seja destruído. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus em humildade, reconhecendo que somos falhos, e mais ainda, gente, uma coisa que
é muito, muito importante na nossa postura como cristão. Não se apoie no próprio entendimento. Quando a gente tem essa sensibilidade de não se apoiar no próprio entendimento, mas buscar a resposta de Deus, nós nunca ficamos convictos de coisas, mas nós estamos constantemente buscando em Deus a resposta certa. Então que a gente faça isso. Peça para Deus. Peça para Deus, Deus, arranque as escamas dos meus olhos, me mostre aonde que eu não estou vendo. Por que eu estou julgando tanto o outro? É algum erro que eu mesmo cometo? É alguma coisa que eu estou fazendo? O inimigo está me cegando? Abra os meus olhos. E se for necessário, anota no papel, nem que você tenha que lembrar. Toda vez que você for orar, você tenha que ler para lembrar o que você precisa pedir. Mas não se esqueça de se colocar diante de Deus com humildade para reconhecer que você, nem eu somos melhores que ninguém. Cada um está ali lutando contra o seu pecado e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Agora eu vou colocar as perguntas aqui para você meditar e responder. Nara, eu já tenho as perguntas. Ótimo, se você já tem, é só você fazer. Mas se você é novo por aqui, essas perguntas é um devocional. É um momento em que você vai separar para falar com Deus. Você vai ler essas perguntas e você vai meditar nas seguintes palavras. Mateus 7, do 1 e 2, Mateus 7, 3 e 4 e Provérbios 12, 18. Você vai responder essas perguntas que estão aí na tela. Printa, copia, pausa o vídeo, faz as respostas, senta aí, separa um momento com você e com Deus, ore, deixa Deus falar o seu coração, deixa Deus ele aplicar esse tema para que você possa de fato receber uma transformação da parte de Deus. Eu fico muito grata pela presença de vocês aqui. Eu vou continuar trazendo os devocionais de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E fala pra mim, você tem respondido ao devocional? Como é que tem sido esse processo para você? Comenta aqui embaixo, aproveita e compartilha com as pessoas que você conhece, sabe? Deixa o seu like pro YouTube entender que esse conteúdo, ele é um conteúdo relevante, porque eu tenho certeza que Deus ele vai usar todo esse trabalho para alcançar vidas. Nós precisamos nos ajudar. E é para isso que eu tô aqui. E eu volto todo dia, segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, para trazer um devocional para você.